Que Deus nos dê uma excelente noite. Eu queria trazer para você uma palavra de prática, né? É um modelo. Naamã é um modelo. E a gente vê a situação deste homem que viveu um conhecimento diferente, né? Um conhecimento de parte. Ele teve um particular com Deus. Ele foi um homem que da lepra teve a cura. Eu já fui leprosa. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, quem nunca foi leproso? Não é? A gente, às vezes, tira isso quando nós temos um particular com Deus, isto é a base de todo cristão, né? Quando nós temos a parte do Senhor Deus e a falta de consciência disso, então a gente fica entendendo ser a maneira particular. Nossa, é a nossa maneira particular. A gente vive isso e pensa que o irmão, que o seu próximo não tem. Mas tem. Não é que você seja especial para Deus. Mas se nós observarmos o corpo de Cristo e a extensão, e é bom a gente pensar nisso, né? Digo, Senhor, em cada momento, né? A cada 100 anos, eu coloco assim, porque é a base que eu ponho mentalmente em minha consciência, que é uma geração, é parte de uma geração. Uma geração vai, que nem Salomão disse, uma outra geração vem. E o mundo, né, e a terra, ele colocou assim, para sempre permanece. Mas a maneira de frustrações e que ele estava naquele presente momento fez com que ele pensasse daquela forma. Entendemos assim porque a gente já teve dessa forma, né? A forma que nos trouxe o caos. Ele, em algum momento, para que o Senhor resgatasse, ele estivesse aqui, que tenho certeza absoluta, que diante dos livros em que ele escreveu aqui, até mesmo no livro de Salmos, né? A gente vê a presença de Salomão. Ele teve algum caos. E nós fomos também falidos de consciência. Mas eu queria citar sobre este particular de Deus, esse leproso. E nós vivemos assim muitas vezes, a gente fica consciente de muitas atividades em nossas vidas, muitas ações em nossas vidas. E o que é maravilhoso, que Deus prepara o homem e vai citando toda a realidade das nossas vidas. Que a gente pensa ser presença única diante de Deus, e nós não somos. Por mais que Deus tenha nos estendido um ato, uma ação, um momento particular com Ele, mas você não é a única pessoa que tem o Espírito Santo como seu guia, como aquele que fala a você, como que traduz para você, que te faz falar em línguas, que revela, que traz para você o reino de Deus, o corpo de Cristo. Então a gente observa assim e eu vejo a imensidão. Eu digo, Senhor, hoje inclusive eu queria passar isso para você. Eu disse para Deus, a sua terra é uma terra sem fim. Não tem fim? Tem. Deus tem um número específico de todos os salvos, porque um dia acaba, né, essa soma, vai chegar ao fim. Mas a gente pensa assim, eu disse, e a sua terra assim, é uma terra sem fim. Isso eu acredito por causa da expansão do poder de Deus, do particular dele com nossas vidas, né? E a gente entende a capacidade que Deus tem observando somente, não preciso nem partir ali para a parte acima, né? Para o segundo céu, não precisamos nem chegar até ali para entender a expansão e extensão de Deus. Só basta nós observarmos os seres viventes para entender que Ele é quem é, né? Que Deus, Ele cria o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus trabalha o tempo todo. Então é assim. E este homem que esteve diante de um milagre, de uma tamanha graça, né? Ele somente teve uma coisa, ele viveu a fé. Ele foi tão consciente da fé que o rei, em que ele colocava o peso deste rei no seu braço, inclusive ele citou sobre isso com Eliseu, após a sua cura, escreveu uma carta para outro rei e o enviou para ele, dizendo a ele que ele era quem ia até lá, e era para ele
ou este que estava em posse desse rei, né? Porque Eliseu estava ali em posse, era um profeta, mas era parte daquela nação. Deveria curar Naamã daquela lepra, né? Então ele se sujeitou, ele se humilhou a dar a entender a Deus e teve fé. E ele foi curado, né? Então Eliseu disse a ele que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse ali por 7 vezes. Ele não chegou nem a terceira. Na terceira vez ele já viu a lepra, as escamas caindo da pele dele, né? E a gente vê a graça de Deus, né? Se bem que naquele tempo, naquela época, né, a Bíblia nos diz que isso era fato, né? Acontecia o tempo todo. Então a gente vai ver isto, mas a graça, e este homem que era de um país estranho, era um assírio, e ele não viveu isso em sua vida, ele só teve fé. Porque o que aquela menina disse, o que ele já tinha feito na mente dele, né, o que ele já tinha praticado para poder sair dessa maldição que era a lepra, ele passou por muitas coisas, né? Ele passou por muitas situações difíceis, dificultosas, né? Imagina a situação dele. Eu fico imaginando que ele era um homem que estava à frente do exército, era um general, ele era uma pessoa que tinha muita ação naquela época. Os assírios viviam o tempo todo em guerra, em batalha, e ele vestia roupas pesadas, né? Couraças e muitas... e todo este aparato que um soldado leva, né? E naquela época era guerra, a batalha não era brincadeira não, né? Era lança, eram flechas e outros armamentos de guerra, né? Então eu fico observando, imaginando o sol e a dor que ele sentia, porque ele era leproso, né? E o sol não é brincadeira, né? A gente vê que os eminentes árabes não é dessa forma que a gente pensa aqui, não é o sol do Brasil, não é assim, né? Então ele passou por muito sofrimento. Para que ele chegasse até Deus e se humilhasse, ele ainda assim teve um rompante de orgulho. Ele chegou igual a gente chega muitas vezes, né? Achando ser, né? E ele disse somente assim, disse o profeta, ele diz a ele que vá lá no Rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. Ele não deu qualquer atenção. Ele não teve qualquer entendimento diferente, ele não deu, foi entendimento a ele, dele ser considerado alguma coisa. Era só um ser humano que Deus disse, revelou a ele. Diz a ele, aí Eliseu disse, diz a ele que vá lá no Rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. O Senhor Deus revelou a Eliseu. Eliseu foi falando que Deus tinha dito para ele. Mas aquela personalidade, aquele persona, e aí? Ele era quem? Era alguém que Deus tinha concedido a capacidade de conhecer Deus. Ele disse que não havia Deus semelhante àquele Deus. Então Deus era esse para ele, né? Ele teve a graça divina de Deus alcançada, mas ele achou ser uma personalidade importante. Ele foi só alguém que Deus disse a Eliseu que era assim, iria ser curado. E ele foi curado. E assim diz o Senhor Deus para nossas vidas, viu? Que Deus abençoe sua noite, te dê paz e capacidade a cada dia de reconhecer que a gente viveu Naamã.